Olha, a gente volta a falar sobre a votação ontem da Câmara dos Deputados do marco temporal. Foi aprovado por 283 votos a favor, 155 contra e uma abstenção. E agora o texto vai ao Senado. O projeto limita a demarcação de terras e fragiliza uma série de direitos dos indígenas. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul. Tudo bem, deputado? Como sempre, obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Tudo bom, muito bom dia a todos que nos ouvem. É uma satisfação, nos assistem, é uma satisfação muito grande poder estar mais uma vez aqui com vocês. Obrigado. Obrigado. Bom, deputado, em meio a essa discussão no Congresso Nacional, o Supremo também deve retomar esse debate agora nesse começo do mês de junho. Eu pergunto, o Supremo pode decidir algo antes do Congresso, porque dificilmente o Senado vai aprovar o marco nos próximos dias ou até mesmo nas próximas semanas? O que se esperar a partir de agora, depois dessa aprovação na Câmara? Bom, Tiago, é muito importante, primeiro de tudo, a gente fixar que o estabelecimento do marco temporal não fragiliza o direito dos indígenas. Isso é uma construção de narrativa que vem sendo utilizada para tirar essa oportunidade que o Brasil está tendo de dar segurança jurídica para aqueles que são fundamentais na segurança alimentar do Brasil e do mundo. Hoje, os indígenas detêm praticamente mais de 14% do território nacional em terras demarcadas, uma expressão de quase 400 hectares por pessoa, por indígena, não é por família, é por pessoa. Então, já há uma extensão de terra muito grande e o marco temporal ele não impede que as demarcações ocorram, ele não evita que as demarcações ocorram, ele não limita as demarcações. O que ele estabelece são critérios objetivos para que nós vivamos sob o império da lei. Desde que o constitucionalismo surgiu, desde que surgiu a noção de devido processo legal, nós precisamos viver o império da lei e não de um funcionário público ou qualquer autoridade que se valha desse espaço. E, infelizmente, os processos de demarcação são muito duvidosos, não passam pelo judiciário, não atendem esses requisitos, então esse é um problema. Em relação ao Supremo, eu creio que qualquer julgamento depois deste andamento da casa, ele é temerário por uma razão muito simples. Quando foi levado à pauta, uma das questões que foi trazida à baila nas muitas reuniões que foram realizadas era a inércia do Legislativo. Afinal de contas, esse projeto de lei tramitou por 16 anos aqui na Câmara Federal. Pois muito bem, ele foi votado. Então, isso é um fato novo que deve ser levado em consideração, principalmente porque esse projeto de lei acaba por materializar aqueles 19 condicionantes que foram criados pelo próprio Supremo quando julgou o caso da Raposa Serra do Sol. Então, veja, nós pretendemos que isso seja estabilizado por lei porque há um risco do Supremo mudar o seu próprio entendimento. Isso gera insegurança jurídica e insegurança física, porque isso pode desencadear uma centena de conflitos no campo que podem gerar até situações mais graves e com algumas fatalidades, e a gente não quer que isso aconteça. Deputado, na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Amanda. Deputado, bom dia. Nesse PL do marco temporal, há uma série de outras questões que parecem bastante perigosas, né? Por exemplo, prevê dispensa de consulta prévia aos indígenas para a instalação de bases militares, para passagens de rodovias, ferrovias, facilita a contestação da demarcação de novos territórios indígenas. Há várias demarcações que estão em andamento, mais de 300 demarcações que estão em andamento que podem sofrer prejuízo com a aprovação do marco temporal. Permite a celebração de contratos para a cooperação de indígenas e não indígenas para agricultura e pecuária nesses territórios. A leitura de diversos juristas e dos povos indígenas é que isso fragiliza a situação dos indígenas hoje, tanto daqueles que já ocupam alguns territórios como de demarcações que estão em andamento. Como o senhor responde a isso? Bom, muito obrigado, Amanda. Isso é uma pergunta muito importante, algo que tem que ser elucidado. Então, fico feliz que você tenha trazido esse tema ao debate. A questão é muito simples. São dois recortes que a gente tem que trazer, levar em consideração. O primeiro é o interesse público. O interesse público no Brasil, por nós termos uma Constituição social-democrata ou algo nesse sentido, ele se sobrepõe ao interesse individual. Então, se eu tiver uma área minha, uma propriedade privada, e houver um interesse público de se estabelecer ali uma rodovia, uma ferrovia ou uma base militar,
infelizmente, eu vou ter esse meu direito limitado. A minha própria residência pode ser objeto de desapropriação se houver um interesse público que sobrepuja ao privado. Ainda mais nessas regiões que a terra pertence à União, ela é demarcada, mas ela pertence à União. Então, nós temos que ter a seriedade de compreender que, uma vez sendo o interesse da segurança nacional ou do interesse público, não há o que ser feito, e assim como acontece com todos os outros brasileiros, também deve acontecer com as terras indígenas. Afinal de contas, ali não é um outro território, ali é Brasil, e as condicionantes e limitações dos direitos que acontecem a todos os brasileiros também devem acontecer ali. O outro ponto é a possibilidade de se explorar essa terra. Veja, como eu disse no começo, já existe muito território assegurado aos indígenas. Eu não estou discutindo a justiça dessa decisão, se deveria aumentar ou diminuir. Eu estou constatando um fato: há bastante território. E eu escutei algo muito engraçado aqui nessa casa na semana passada, numa das reuniões das comissões, onde o deputado falou: não, quem come terra é minhoca. O ser humano, ele não precisa de terra, ele precisa de condições de obter dignidade e acesso a itens necessários ao desenvolvimento salutar da sua vida, da sua perspectiva, da criação dos seus filhos e da manutenção da sua cultura. Então, perceba que é importante permitir que essas comunidades possam explorar os seus territórios para que elas possam ter dignidade. Ou nós queremos uma comunidade originária fixada, ancorada nos anos de 1500, andando nus, vivendo de caça, quando muitas dessas comunidades querem ter o que nós temos, querem ter um bom carro, uma boa casa, direito à saúde, educação, saneamento básico. Na cidade onde eu nasci, que é Dourados, Mato Grosso do Sul, onde há a maior reserva indígena do país, a maior comunidade indígena do país, os indígenas querem saneamento básico, eles querem asfaltamento da aldeia, que hoje se assemelha a uma aldeia urbana, está muito próximo da cidade, e há limitações impostas pela legislação. E aí eles vivem numa situação de miserabilidade, sem acesso a essas questões básicas, e isso não pode acontecer. Então, creio que esses facilitadores, para que eles possam explorar, vão trazer prosperidade às pessoas e condições de estabelecer uma vida digna e próspera, assim como comunidades originárias dos Estados Unidos e assim como algumas comunidades originárias do Brasil, como é o caso do Mato Grosso, têm explorado a agricultura com muito sucesso. Deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, infelizmente nosso tempo está esgotado. Mais uma vez, obrigado pela gentileza. Estaremos acompanhando a tramitação no Senado agora. Um abraço. Um abraço, muito obrigado pela gentileza, um excelente dia de trabalho, uma semana abençoada a todos.